A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS ouviu hoje o depoimento do advogado Eli Cohen, responsável por apresentar provas nas investigações sobre fraudes bilionárias que prejudicaram aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, né, gente? O advogado, ele reuniu documentos e registros eletrônicos que indicam o uso irregular de dados pessoais de segurados, além da participação de entidades e empresas privadas no esquema. Durante a oitiva, Cohen explicou como teve acesso à fraude do INSS. Senhor relator, aqui eu teria que repetir, então, o fato é o seguinte, por volta de dezembro de 2022, fui procurado por dois aposentados que diziam estar sendo usado conscientemente, ou sendo usado, vou dar o nome aqui, tá? Maria Aparecida Vieira Ambeck e Luiz Carlos dos Santos Obasp. Todas essas duas associações são operadas, capitaneadas pelo grupo de Maurício Camissotti. Perfeito? Então, essas duas pessoas vieram e, por uma grande sorte de 6 milhões de aposentados, eu acabei atendendo eles. E eu para falar a verdade, eu queria mesmo, com toda franqueza, eu queria que aquilo acabasse logo, porque para mim era uma coisa que não tinha muito sentido. Por outra, eles estavam ali de forma consensual, né, recebendo. Então, mas eles foram falando e eu fui analisando, como falei, no Google, pessoal, no Google. E em poucos minutos eu já sabia que... Eu não sabia exatamente a autoria, eu não sabia se Maurício, se o grupo THG estaria envolvido dolosamente, não sabia. Mas eu sabia que ali existia a materialidade de um crime bilionário. Por quê? Porque ao pesquisar no Google, dezenas de outros sindicatos e associações apareceram com o mesmo modus operandi. Eu falei, cara, nós estamos acostumados com isso. Nós vamos atrás de detalhes, mas isso não era o detalhe, isso era um elefante na sala. É isso que, na verdade, deixou a gente incrédulo com relação ao INSS, ou então a própria Controladoria, ou a Polícia Federal. Aquilo era um elefante na sala, não era um detalhe. Pois é, em um determinado momento, ao ser indagado, né, ali pelo relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, sobre como a fraude foi possível, Eli Cohen disse que a fraude só foi possível com a conivência do alto escalão do INSS e do próprio Ministério da Previdência. Eu vou dizer, por exemplo, situações que vocês vão acabar materializando, né? Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, o ministro da Previdência. O advogado Eli Cohen explicou à CPMI do INSS que não teve retorno das autoridades policiais após 2 meses do protocolo da notícia crime sobre fraudes em benefícios. Por isso, procurou a imprensa para chamar a atenção sobre o caso. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, solicitou que a comissão solicite a prisão preventiva de envolvidos nas fraudes, com base no inquérito da Polícia Federal. De acordo com ele, que vai colocar em votação o pedido a outras entidades envolvidas que serão indicadas pela CPMI. Agora vamos a Brasília acompanhar ao vivo um pouco da CPMI do INSS, que acabou de voltar de um pequeno recesso. Vamos ouvir o que está acontecendo. Ainda é ali Eli que está falando. A Contag sozinha era beneficiária de mais de 80% do total dos valores arrecadados com descontos associativos até o início de 2019. Nós temos aqui em 2019 16 ACTs celebrados ativos. Tá? Você termina o ano de 22, que é o final do governo do presidente Bolsonaro, com 21 ACTs ativos e termina 25 com 37 ACTs, quer dizer, 37 associações
de repente descobriram esse filão aí de desconto associativo. O que é que o senhor atribui, de repente, essa atenção tão grande, né, ao desconto associativo junto ao INSS? Veja bem, eu entendo o seguinte, senador, que... Eu acho que Vossa Excelência contou o meu tempo antes de eu começar. Já está em 6 minutos, não falei 4 minutos aqui. 4 minutos? Por favor, responda, doutor Eli. Continuando. Veja bem, os acordos de cooperação técnicas que foram realizados em um ano ou em outro ano, é muito circunstancial o senhor avaliar se houve vantagem ou não. Nós sabemos que, claro, que houve, mas é circunstancial. O fato, na verdade, está em como eles são utilizados. Veja, é um direito de uma associação ou de um sindicato, se ele tem todos os documentos necessários para obter esse acordo, é quase que um direito. O fato não é esse, poderia ter 300, desde que todo mundo fosse honesto. O fato é como, na verdade, se manobra esses acordos, não como eles são feitos. Então, eu sei que foram feitos alguns no governo Bolsonaro, muitos no governo Lula, mas isso é circunstancial. Eu entendo, como o senhor também, eu entendo que, claro, que isso é no mínimo estranho.